muito importante dentro de um contexto profético e ao mesmo tempo histórico, ou seja, passado, presente e futuro. Diante dessa leitura, nós vimos 4 animais, 4. O primeiro era um leão, o segundo um urso, o terceiro um leopardo e o quarto animal não tinha nome. Era tão feio, mas tão feio, mas tão feio que era terrível e espantoso. O que quer dizer esses 4 animais? O que representam eles? A própria Bíblia explica. Veja só, Daniel 7, verso 17, diz assim: esses grandes animais que são 4 reis que se levantarão da terra. Você lembra dos programas anteriores, quando estudamos sobre a tabelinha de conversão profética e vimos que animal em profecia significa rei ou reino? Pois é, aqui mais uma vez fica claro isso. Esses 4 animais são 4 reis, ou seja, 4 reinos. O verso 17 e o verso 23 falam isso. Quando nós vamos analisar a história e a Bíblia, descobrimos que o nosso mundo já foi dominado por 4 nações, por 4 impérios, numa sequência. E esses 4 impérios que dominaram o mundo, cuja história registra, estão aqui em Daniel 7. O leão representa o primeiro império a dominar, o urso o segundo, o leopardo o terceiro e o animal terrível e espantoso, o quarto reino a dominar o mundo. Lembrando que o leão, ele representa exatamente o Império Babilônico. O urso, o Império Medo-Persa. O leopardo representa a Grécia e o terrível espantoso representa Roma. Você sabe, esses reinos todos dominaram do ano 606 aproximadamente antes de Cristo e vem de lá para cá numa contagem regressiva, numa contagem em que antes de Cristo era assim, do maior para o menor, diminuindo, portanto. Assim, o Império Babilônico dominou e passou. Depois o Império Medo-Persa dominou e passou. Em seguida veio a Grécia, dominou e também passou. E por último foi Roma. Roma foi o 4º império e o que mais dominou durante mais tempo e também passou o seu domínio. 4 animais, 4 impérios, 4 reinos. Assim diz Daniel 7. Uma coisa chama a nossa atenção. O leão tinha asas de águia. Uma águia tem 2 asas, então o leão tinha 2 asas. Leão não tem asas, na realidade. Mas quando o profeta Daniel menciona um leão com asas, ele quer dizer que este império dominaria o mundo rapidamente, porque asas representam rapidez de conquista. Então o leão, 2 asas, rapidez. Babilônia dominaria o mundo rapidamente. Em seguida você tem o urso, que representa o Império Medo-Persa, e o urso tinha 3 costelas na boca. Isso quer dizer que o Império Medo-Persa dominaria o mundo de tal maneira e devoraria 3 povos, 3 impérios, ou não 3 impérios, mas 3 povos que eram resistentes, e na guerra eles devoraram, destruíram 3 povos. Por isso 3 costelas entre os dentes. Em seguida nós temos o leopardo com 4 cabeças e 4 asas. O leopardo representa a Grécia de Alexandre o Grande. E essas 4 asas do leopardo representam rapidez de conquista. Isto é, a Grécia dominaria o mundo em menos tempo que o Império Babilônico. Porque lá o leão tinha 2 asas e aqui o leopardo tem 4. Isso quer dizer o seguinte, que em menos tempo a Grécia conquistaria o mundo como de fato conquistou, através de Alexandre o Grande. Mas o leopardo também aparece com 4 cabeças, e essas 4 cabeças representam liderança. Porque, na verdade, cabeça é que domina o corpo, é que manda o comando todo para o corpo. E assim, quando o leopardo tem 4 cabeças, quer dizer que Alexandre o Grande tinha 4 homens de sua inteira confiança. Eram os seus líderes, eram os seus generais, eram 4 pessoas cabeças, eram os cabeças da Grécia. São eles, Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu. Assim nós temos o leão, Babilônia, através de Nabucodonosor. O urso, o Império Medo-Persa, através de Ciro e Dario. O leopardo representa a Grécia, através de Alexandre o Grande. E o animal terrível e espantoso, que tinha 10 chifres, unhas de ferro e dentes. Ou melhor, dentes de ferro ao contrário, e unhas de bronze. Esse animal estranho, terrível, como aparece em Daniel 7, ele representa o Império Romano. E o Império Romano, você sabe, tem uma história incrível registrada sobre esse império terrível e espantoso. Nós precisamos falar um pouquinho sobre ele. Mas o Império Romano é o império dos Césares. E os Césares, eles de fato
fizeram um domínio interessante, muito interessante. Vale a pena falar um pouquinho sobre o quarto animal. Mas tem uma pergunta. Quando o profeta Daniel teve essa visão muito complicada, muito estranha, qual foi a impressão dele? O que realmente ele quis saber? O que Daniel entendeu e o que não entendeu? Observe o que diz Daniel capítulo 7, verso 19. Verso 19. Então, observe, então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços, pisava aos pés o que sobejava. Você percebeu que Daniel se interessou mais pelo quarto animal? Todos os animais eram interessantes, mas o quarto animal chamou mais a atenção do profeta. Ele diz, eu quero saber a verdade sobre o quarto animal. Eu pergunto a você, você quer saber também a verdade sobre o quarto animal? Por que será que Daniel queria saber a verdade sobre o quarto animal? O que tem esse quarto animal de tão interessante que Daniel quis saber tudo sobre ele? Daniel quis entender mais coisas sobre o quarto animal. Se você quer saber a verdade sobre o quarto animal, se prepare. Porque a verdade sobre o quarto animal é forte. A verdade sobre o quarto animal vai mexer com você. A verdade sobre o quarto animal vai ser um divisor de águas na sua vida. É importante saber, claro que é. Estamos no Arena, aqui é o programa Arena do Futuro, e aqui nós queremos saber tudo. Se não tudo, mas pelo menos aquilo que é importante para nós sabermos. Então, qual é a verdade sobre o quarto animal? Por que Daniel quis saber tudo sobre este animal? Vale a pena você ficar atento, porque nesse primeiro bloco, no segundo bloco e também no terceiro bloco, nós vamos a fundo neste assunto. Lembrando que, quando Daniel diz no verso 19, eu quero saber a verdade sobre o quarto animal, aí Deus começa a revelar a ele toda a verdade sobre este animal. Lembre-se que o quarto animal representa o Império Romano. E você sabe que o Império Romano dominou o mundo de 168 a.C. até 476 depois de Cristo. Quando Cristo Jesus veio a esse mundo, era Roma que estava no poder. Quando Jesus nasceu da Virgem Maria, era o Império Romano que estava no poder. Quando Jesus foi crucificado, era Roma que estava no poder. Pôncio Pilatos era um governador que atuava sob o domínio de Roma. Aquele que lavou as mãos e entregou Jesus na mão dos pecadores, ou nas mãos dos pecadores. Presta bem atenção nessas palavras finais. Nós vamos para o intervalo já já. E na volta do intervalo, nós vamos saber o que isso aqui tem a ver com a verdade e qual a ligação com as notas. Lembra das notas? Duas notas iguais. Eu disse que uma era verdadeira e a outra era falsa. Então, nós vamos saber a ligação desse assunto com as notas, com a verdade, com a pesquisa de rua, com a participação, com tudo que estamos estudando aqui e estudamos até agora. Fique atento, ligue para os seus amigos, mande uma mensagem para nós, faça o pedido do seu curso bíblico e vamos juntos, agora no intervalo, mexer com mais pessoas, para que mais pessoas estudem a Bíblia conosco pela internet, pela TV, pela rádio, de alguma maneira possa acompanhar esta mensagem. E logo depois do intervalo eu volto com todos